queremos mais, oh mais. Mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Leva-me além. O vento de Deus, leva-me, que a minha vida da tua unção, mas um novo nível me esperando. Um novo tempo me esperando. Um novo tempo me esperando. Um novo tempo me esperando. Vamos, Gustavo, diz aí. Um novo tempo me esperando. Diga. Um novo tempo me esperando. Um novo nível. Um novo nível me esperando. Um novo nível me esperando. Fogo do Espírito me esperando. Nikia. Fogo do Espírito me esperando. Um novo nível me esperando. Um novo nível me esperando. Quem quer esse novo nível do sobrenatural? Levanta a sua mão mais alto que você puder ir, mais alto, mais alto, mais alto. Eu quero deixar você fazer barulho de quem quer subir no novo nível, novo nível, novo nível. Profecia me espera. O nível da profecia me espera. O nível da intimidade me espera. A porta está aberta para o novo nível, para o novo nível. E eu quero saber quantos aqui vão subir de nível nessa manhã, em intimidade com o Senhor. Quero dar um minuto para você aplaudir ao Senhor, glorificar, exaltar a Ele, falar em outras línguas. Vai lá. Aleluia.
Aleluia. Pode se sentar aí, meu irmão. Você só não pode ficar sem dar glória a Deus. Mas pode se sentar. Aleluia. O título do nosso sermão hoje é o nível do sobrenatural. É este nível que o Senhor está nos convidando. É para este nível que o Senhor está nos convidando. Posso ouvir um amém da igreja? Por gentileza, vocês sabem que eu não peço isso muito durante o sermão, então vou pedir agora. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: Deus está te chamando para o novo nível. Fala para outra pessoa, gentilmente: Deus está te chamando para um outro nível. Eu gostaria que vocês lessem comigo um texto aqui, por gentileza. Mateus capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. Este será um sermão bem expositivo e com revelações profundas do Senhor para a nossa vida hoje. Não vou me alongar. Talvez seja o sermão mais rápido, porém, com uma carga de profundidade e revelação muito grande. O novo nível do sobrenatural, vamos entender isso em Mateus capítulo 8, do versículo 23 em diante. Põe na tela, por gentileza. Se você está aí com o seu aplicativo da Bíblia, ou se você trouxe a sua Bíblia em papel, faz a gentileza, abra aí agora. Vamos ler juntos aqui, ó. Se você desejar, pode ler na tela. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. 24. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele, contudo, dormia. Jesus dormia. 25. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. 26. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. 27. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh, você pode dar um glória a Deus aí por essa palavra, meu irmão? Aleluia. Mateus capítulo 8 não registra somente uma sequência de milagres, mas Mateus capítulo 8, se você gosta, e aconselho que deva fazer assim, se você gosta de estudar a Bíblia, anote isso. Mateus 8 não é um registro de sequências de milagres de Jesus. Mateus 8 é um mapa espiritual. E cada evento deste capítulo está revelando o nível de acesso ao sobrenatural. Nós vamos ver aqui, neste capítulo 8 de Mateus, esses eventos também são registrados por Marcos. Mas nós vamos ver alinhamento, renúncia, poder, sobrenatural, tudo no capítulo 8. Mas antes, precisamos entender uma coisa. Primeiro ponto. São 5 tópicos só desse sermão. Primeiro ponto. Nós vimos no texto que lemos, Jesus se pondo de pé em meio a uma tempestade. Todos estão comigo? Todos leram a mesma coisa. Jesus pôs-se de pé diante de uma tempestade furiosa. E o barco estava prestes a virar. Entenda que, para um pescador pedir socorro, ele está acostumado com o mar.
Talvez se eu entrar na tua empresa, ver aqueles números, eu vou entrar em desespero. Mas para você, você vai falar assim, pastor, está tranquilo, já estou acostumado com isso aqui. É o ambiente que você domina. Logo, você entende muito bem as variáveis. Pescador entende variáveis do mar. E para pescador se pôr de pé e pedir socorro para Jesus, que não era pescador, José era marceneiro, pai de Jesus, entendemos aqui que o ambiente que era controlável fugiu do controle. Os homens que tinham experiência em contornar a tempestade estão prestes a serem mortos por ela. Aí eles gritam por socorro. Entendeu a dramaticidade do evento? Então um ambiente que facilmente eles conseguiam se contornar, eles conseguiam safar pela experiência natural, pela habilidade da prática. Agora, não, isso aqui está errado, isso aqui foi muito sério. Não foi um vento qualquer. Não foi uma marolinha, uma brisa. O negócio estava feio. Eles correm para Jesus, Jesus se põe de pé, os adverte, e depois manda o mar se acalmar, e manda o vento se aquietar. E imediatamente o mar se acalma, calmaria, e o vento silencia. E aí eles vêm com uma frase que era utilizada para os deuses. Eles utilizam uma frase, uma pergunta, que termina o texto assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o ambiente que fugiu do meu controle é o mesmo ambiente que me permitiu olhar a face de um Deus em carne. Aí eles fazem a pergunta: não é homem comum, ele é um Deus. Porque os profetas também curavam. Os profetas faziam sinais. Até os magos de Faraó fizeram uma maracutaia lá, fizeram os sinais, transformaram água em sangue. O cajado dos camaradas virou serpente. Jesus já fez milagres, mas agora não. Agora nós estamos vendo que ele não faz só milagre, que ele não é só um profeta, que ele não é só um mestre. Ele é Deus. Mas para a gente entender esse último ponto, ele é Deus, a gente tem que fazer o caminho certo. A gente tem que pisar o primeiro step by step, o baby. Só os rápidos pegaram. O primeiro ponto é: antes do milagre, vem a... Eu vou repetir e vocês leem a última palavra comigo. Antes do milagre, vem a... Esse é o primeiro nível. Antes de você chegar e ver Deus face a face e falar, isso só pode ter sido obra de Deus, primeiro você precisa colocar o teu pé no nível certo. Prioridade. Então, primeiro do nível do sobrenatural não é outra coisa a não ser prioridade. E para a gente entender essa prioridade, você precisa ler o versículo 21. Leia o versículo 21 de Mateus 8, para você entender aqui comigo. Põe na tela, Mateus 8, versículo 21. Um discípulo chega para Jesus e diz assim: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Versículo 22, Jesus responde: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Leia 8, 21 novamente e 22. Antes de chegar no 23, teve o 21 e 22. Senhor, permita ir primeiro sepultar meu pai.
Versículo 22, Jesus responde: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O sobrenatural só começa onde as prioridades são ajustadas. Não tente buscar a revelação do sobrenatural sem antes colocar Deus como sua prioridade. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Porque parece que Jesus está sendo desumano, né? O contexto é que Jesus tinha curado um leproso que se curvou diante dele e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus disse: eu quero. E tocou no leproso e o leproso foi curado. Depois veio um oficial romano, um centurião, um homem que cuidava de 100 outros homens. Centurião romano se curva diante de Jesus e diz: Senhor, o meu servo está muito doente. O Senhor pode curá-lo. E Jesus disse: eu vou contigo. E o centurião romano diz assim: não, Senhor, eu comando uma tropa. Eu digo para ele, vai, ele vai. Eu digo, fica, ele fica. Uma palavra tua é suficiente e o meu servo vai ser curado. Jesus diz assim: te digo, homem, não vi em Israel uma pessoa com tamanha fé igual a tua. Vai, e o teu servo está curado. Naquele mesmo momento, o servo do centurião ficou curado. Isso está acontecendo em Cafarnaum, um lugar pobre, um lugar de pobres, de excluídos. Jesus entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Aquela casa se torna um referencial, se torna uma casa de milagres. Muita coisa começa a acontecer ali. Jesus se torna um referencial ali. Ou seja, ministerialmente, tudo fluindo muito bem. Jesus já tinha vários discípulos aqui. E Jesus já era seguido por uma multidão. Eu não sei se vocês lembram do sermão que eu trouxe, e eu acho que vocês devem recorrer a este sermão volta e meia. Se chama O Cristo Estratégico. Que eu falo sobre os círculos concêntricos de Jesus. Jesus tinha uma multidão em volta dele. Jesus tinha 70 discípulos mais perto, 12 mais perto ainda, 3 que eram íntimos e o Pai, que ele sempre recorria. A nossa vida tem que ter essa métrica. A multidão, os colegas, os amigos, a esposa e os filhos e Deus. Os círculos concêntricos de Cristo. O Cristo estratégico, vejam lá. Então Jesus já tinha muitos seguidores. Uma multidão estava com ele. Fique comigo. E agora Jesus começa a filtrar as pessoas que acessariam o nível do sobrenatural. Porque dizer que serve a Deus é diferente de experimentar o sobrenatural desta vida que você diz servir a Deus. E Jesus decide filtrar as pessoas que andariam com ele. Aí entra o versículo 23. Em que Jesus vai falar para os seus discípulos assim: entrem no barco, nós vamos para o outro lado. Vamos seguir para o outro lado. Jesus faz sempre o oposto da nossa mentalidade. Se você está ralando, vou transferir isso para ministério. Se a gente está ralando para ter um sucesso ministerial, suponhamos, eu sou um cantor. Logo, traduzir sucesso é a minha arte, como cantor, alcançar mais pessoas. Logo, humanamente, eu estou entendendo que o meu sucesso, humanamente, é que a minha música, a minha arte, possa alcançar as pessoas, anunciando a verdade que essa arte carrega. Falando sobre Cristo, sobre a glória de Deus, a comunhão com os irmãos, etc. Ministerialmente, Jesus teve sucesso aqui em Cafarnaum. A lógica virou em Cafarnaum. Explodiu em Cafarnaum. Tem milagre acontecendo para tudo quanto é lado.
A sogra de Pedro está sempre fazendo um bolinho fresquinho, um cafezinho. A casa de Pedro está lotada, não cabe mais ninguém. Os opositores de Jesus estão revoltados, porque agora Cafarnaum virou o foco pentecostal. Ô, manto! A glória de Deus está sendo derramada ali. Naturalmente, eu falaria assim, é ruim de eu sair daqui. Está virando aqui, por que eu vou mudar? Está dando certo. Está vindo gente de tudo quanto é lado. Jesus não. Jesus fala assim, sai. Sai. Porque Jesus estava preparando os seus discípulos para o nível de sobrenatural que sustentaria eles na ausência de Cristo. E Jesus precisava testar o coração deles para se prepararem para as adversidades quando ele subisse ao Pai, ou quando ele enfrentasse a cruz. E eles seriam perseguidos, cerrados ao meio, jogados em tonéis de óleo quente, jogados aos leões. E Jesus tinha que treiná-los, Jesus tinha que prepará-los. Vocês estão comigo? Estão comigo? Não tem como preparar discípulos com postura de multidão. Discípulo é treinado como discípulo. Escute uma coisa, se você quer ter um chamado, se você quer ter um ministério, se você quer que o Senhor use a tua vida, eu acredito que Jesus vai usar muito você para pegar a palavra dele e fazer a diferença nesse mundo. Por 3 pessoas. Amém ou não amém? Eu creio que Deus pode muito usar você, demais. Mas prepare-se. Porque Deus não é irresponsável. Antes de você ser usado por Ele, Ele precisa treinar você. E geralmente Ele treina no processo. Entra no barco, eu vou te ensinar na prática, não é verbalizando. Eu vou te ensinar na prática. Vou jogar você no meio de uma tempestade para te treinar. Só que Jesus não poderia fazer isso com a multidão. Ele chama os seus discípulos e diz, entrem no barco, vamos para o outro lado. A cabeça deles não entende, porque a cabeça deles é religiosa, meritória. Eu não fui aceito no templo, eu não sou auxiliar de sacerdote, não estou na alta cúpula política dos saduceus, não tenho status, não sou rico, e agora que eu estou com um cara que é um popstar, está todo mundo em cima, a minha casa está bombando, a casa de Pedro bombando, ele quer que eu saia daqui. Jesus sabe onde aperta com você. Ele sabe onde aperta comigo. Ele sabe como treinar o meu coração. Ele sabe como treinar o teu coração. E aí, vem a ordem, saiam. Aí vem um discípulo. Não é um estranho, não é multidão. O discípulo diz assim, Senhor, deixa-me primeiro, versículo 21, sepultar o meu pai e depois te seguir. Pode parecer, pela nossa cabeça ocidental, que a resposta de Jesus no versículo 22, ela é desumana. Porque Jesus diz, deixe os mortos sepultar os seus mortos. A cabeça judaica do primeiro século, essa expressão era utilizada para adiamento. 2 hipóteses. Primeiro, adiamento. Deixa-me primeiro sepultar o meu pai. O foco central dessa frase não é o pai morto, mas é primeiro. Deixe-me primeiro sepultar o meu pai e depois te seguir. Segunda hipótese. Para ele dizer, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, ele estava ali com Jesus, significa que o pai não estava morto. O pai estava moribundo para morrer. E era costume o filho mais velho, que herdaria toda a herança, ser responsável pelo funeral, por todo o cuidado do pai nos seus últimos dias e também quando o pai viesse a falecer. Então não significa literalmente que o pai estava morto. Poderia ser que o pai estivesse muito doente e a presença do filho seria importante para os últimos cuidados com o pai. Em segundo lugar, que para mim é o que mais tem valor aqui, o registro de Mateus não é para dizer que Jesus não se importava com um ente querido e um pai que estava morrendo.
Mas que Jesus estava dizendo é que o sobrenatural só deve ser vivido por quem entendeu que Deus não negocia a prioridade. Eu ouvi um aleluia. Ouvi um amém. Anote isso e guarda no teu coração. O sobrenatural não se manifesta em um coração que Deus é a segunda opção. Não tem como ser discípulo de Jesus colocando Jesus como segunda opção. O foco aqui não é o pai está moribundo ou o pai já está morto. O foco é o pedido do discípulo para acessar o sobrenatural depois. Moço, moça, entenda a grandeza do convite que você recebeu. Entenda a grandeza da preciosidade que foi derramado sobre a tua cabeça, que é o sangue de Jesus. Entenda o valor que foi depositado, creditado a você, quando Jesus morreu na cruz do Calvário para te livrar do inferno. Você não tem mais o direito de colocar Jesus como segunda opção. Não dá. O que Jesus está nos dizendo, ele confirma em Mateus capítulo 6, versículo 33. Vocês sabem de cor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Buscai first. First. Primeiro. Buscai primeiro. Então o primeiro nível do sobrenatural é que a prioridade deve vir antes do milagre. Põe na tela aí para mim, por favor. A prioridade deve vir antes do milagre. O primeiro nível de uma vida sobrenatural, entendam, não é poder. Embora a gente queira de imediato poder. Não, quero ver o sobrenatural acontecendo. Eu quero orar e ver anjo voando. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjo de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Oh, tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Oh, glória! No começo a gente quer isso, ó, quer ver anjo. No começo a gente quer ver anjo, né? No começo tu quer botar a mão na cabeça da pessoa que está com dor de cabeça, fala, dor de cabeça eu te repreendo. Passou não. Ora de novo. No começo tu quer sobrenatural, isso é o que você quer. Sabe o que o céu quer? Prioridade. Escute, poder, se não for precedido de alinhamento, gera meninice. Deixa eu falar para vocês, como pastor de vocês, tem muito poder do Espírito Santo para ser derramado nos crentes nos últimos dias. Mas sabe por que não foi derramado ainda? Porque não teve alinhamento. Jesus queria levar esses discípulos para o último nível. Qual é o último nível? Deus face a face. Estão comigo aqui? Mesma página, todo mundo? O que eles dizem quando Jesus acalma o vento e o mar? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, ele está acima desse plano porque ele controla esse plano. Ele é maior que o vento, ele é maior que o mar, ele é Deus. Então, para você chegar no nível de ver Deus face a face, primeiro, o céu não quer que você veja, não quer que você sinta, não quer que você rodopeie. Pode rodopiar, pode ver, pode sentir, o fogo pode cair. Mas tem uma coisa, alinha o coração primeiro. 2. Jesus diz para os seus discípulos, vamos para o outro lado. Põe o 2 aqui para mim, por favor. Segue. Muda.
2, para você entrar em um novo nível, você precisa quebrar a sua zona de conforto. Não tem como você experimentar o que vai acontecer adiante, para onde Deus quer te levar e o que Deus quer fazer, se você não sair da zona de conforto. Amigo, entenda uma coisa, o teu cérebro ele foi construído para identificar padrões e não mudar. E quando a gente vai ficando mais velho não, desculpe, vintage. Quando a gente vai ficando vintage, aí que a gente não quer mudar mesmo. Quando Jesus diz para os seus discípulos, lá no versículo 18 desse capítulo, e vai seguindo, 23, depois até lá o 27, Jesus manda eles irem para o outro lado. Jesus não queria que eles mudassem a geografia. Jesus queria que eles fizessem uma transição espiritual. Quando Jesus diz, vamos para o outro lado, é por isso que o discípulo diz, me deixe primeiro sepultar o meu pai. Porque ele sabia que entrou no barco, tchau para a vida pregressa. Daqui para frente é tudo novo. Só que o interessante é que a tempestade matou os discípulos. Por favor, a tempestade matou os discípulos? Deserto não mata crente, tempestade não mata crente, mas zona de conforto mata. Tem gente que acha que o diabo vai vir com um rabão, um chifre. Sou o demôniozão. Ou acha que ele está num monte de garrafa, pipoca na esquina. Às vezes, o diabo mora na zona de conforto. Porque na zona de conforto eu sou meu próprio Deus. Eu não dependo de ninguém. Estou com a minha conta em dia, meu negócio está ok, minha saúde está legal, eu malho, é isso mesmo, vem uma bactéria, acaba contigo, você, cadê o dinheiro? A zona de conforto mata mais que qualquer deserto e tempestade. Deus te levou para uma tempestade e você está achando que Deus não te ama. Ele te levou porque se Ele te deixar na zona de conforto, você não experimenta do próximo nível. Obrigado, Carlão. Para entrar no nível do sobrenatural, você precisa aprender a quebrar a zona de conforto. Anote aí para você nunca mais esquecer. A zona de conforto mata mais que o deserto. Mata o quê, pastor? Não mata o corpo físico, não. Mata o propósito. A pior coisa que tem para um pastor de uma igreja é ser pastor de ovelhas acomodadas. Tá bom assim. Mudar para quê? Tá bom assim. Tá mudando muito. Tá mudando muito. Quer ver se uma pessoa está numa zona de conforto? Apresenta para ela um projeto muito louco. Ela vai falar assim, ó, mas para que tu quer fazer tudo isso? Sai de perto. Sai. Não fala mais nada. Essa pessoa vai matar você. Vai matar você. Jesus sabia que o conforto de Cafarnaum, o conforto da casa de Pedro, o conforto de multidão na casa de Pedro, todo aquele frenesi ministerial, igreja lotada, a casa de Pedro, igreja lotada, encontro dos vasos, todo mundo lotado ali. Jesus sabia que aquilo dali mataria o discipulado. Então, para que eles não ficassem acomodados com a bênção de Deus, Jesus os chama a se desfazer da zona de conforto. Não sei se vocês já perceberam, mas nos meus 30 anos de crente, eu notei que nenhum cristão se desvia quando Deus coloca ele na tempestade, mas se desvia quando está na zona de conforto. Estou errado? Mude a sua perspectiva acerca da tempestade e os desertos que você está atravessando. Talvez Deus esteja te convidando para um novo nível e você não notou ainda. O deserto não te mata, a tempestade não te mata, mas a zona de conforto paralisa todo o propósito de Deus na sua vida. Existe uma coisa no mundo espiritual.
E é o princípio da mecânica básica de você subir em qualquer lugar. No mundo espiritual, você nunca vai dar um salto. Não existe isso. Esqueçam essa mentalidade. Você nunca vai dar esse salto aqui, ó. Olha, na minha cabeça aqui eu pensei em dar um pulo ali. Mas eu lembrei que eu tenho 44. Eu falei, peraí, eu estou tratando um desvio na lombar aqui, então não vou dar o pulo não. No mundo espiritual é esse aqui, ó. Aqui tá bom, Jesus. Eu lutei tanto para chegar aqui. Aí o Senhor está aqui no próximo nível dizendo... Aí você fala, não, Senhor, aqui tá bom, Senhor, aqui da minha parentela, aqui. Aí troca um açúcar, aí faz uma fofoquinha com a vizinha do lado. Jesus está dizendo, não, isso aí está matando você. Sai daí, vou mexer na tua geografia. Não. Não tem como subir de nível se você não abandonar o nível inferior. No reino espiritual, você nunca pode fazer isso, ó. Você nunca faz isso aqui. Se você decidir estar no próximo nível, você precisa abandonar a mentalidade do nível anterior. Abandonei a mentalidade, segue. Abandonei a mentalidade, segue. Abandonei a mentalidade, segue. Abandonei a mentalidade, segue. Abandonei a mentalidade, Jesus voltou para me buscar. Não tem como você provar do terceiro nível que nós vamos falar, se você não quebrar a sua zona de conforto. Não tem como você subir com Deus se você não tirar os seus pés do natural. Seguir a Cristo requer assumir o risco. Seguir a Cristo exige assumir o risco. Assumir o risco de que minha vida não está mais no meu controle, está nas mãos de Deus. Terceiro nível que nós vamos entrar hoje. Terceiro nível. Fique calmo. Ele entrou no barco primeiro. Essa palavra é para você. Versículo 23. Leia comigo o versículo 23. Põe na tela, por favor. Versículo 23 de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler assim. Olha lá. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele, contudo, dormia. Lá em cima, ó, entrando Jesus no barco. Marcos vai dizer que Jesus entrou no barco primeiro. E eu venho dizer a vocês aqui, quando vocês decidirem tirar o pé da zona de conforto e colocar o pé onde não tem o chão para depois Deus construir o mesmo, quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber uma coisa. Antes de eu colocar o meu pé onde não tinha possibilidade, Jesus já estava lá antes. Eu vou repetir isso daqui. Quando Jesus diz para os seus discípulos, entrem no barco, vocês não perceberam que no texto diz, ele entrou no barco e depois os seus discípulos. Deus jamais vai te levar para um desafio, ainda que seja para o teu crescimento, para a tua libertação, para a tua cura, para a sua transformação, mas Ele jamais vai te levar para um desafio sem que Ele esteja na tua frente. Fique calmo. Jesus entrou no barco primeiro. Entrar no barco primeiro, Mateus está querendo nos dizer isso, Marcos está querendo nos ensinar isso nas entrelinhas. Entrar no barco primeiro, Leandrão, significa o governo já foi estabelecido. Quando surge o problema, quem está governando ali primeiro? Jesus. Quando surge a tempestade, quem está governando ali primeiro? Jesus. Quando Jesus exige que você mude, quebre a sua zona de conforto, e você entra no novo desafio, se foi Ele que te chamou, quem está governando aquela situação primeiro? Jesus. Então, se Ele está governando primeiro, fique calmo. Ele estava lá antes de você entrar. Existem desafios que não são para multidão. Multidão não cabe num barco. Você não é todo mundo. Deu uma moral agora para você, hein? Jesus só colocou os 12 ali. Não cabe todo mundo. Eles nem conseguiriam explicar a experiência que eles tiveram com Deus ali para os outros. Nem conseguiriam.
Mateus ele cria uma narrativa em ordem intencional. E essa ordem intencional é: e Jesus entrou primeiro. O que é isso? Deus não reage ao problema. Deus estabeleceu a solução antes do problema existir. Eu não quero forçar a teologia para rebuscar para vocês. Mas lembrem-se que quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, todos lembram? Na mesma página todo mundo? Amém? A serpente personificando Satanás enganou Eva e Adão. Deus chega para Eva e Adão e começa a liberar algumas sentenças. O homem pecou, certamente morrerá, seus dias serão limitados, a mulher vai ter dores de parto. E começa. Aí Deus dá a palavra para a serpente. Virá um, nascido de mulher, a semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. De quem Deus está falando? Deus está falando de Jesus, que nasceria de mulher. O diabo é feri-lo de morte, mas ele ia esmagar a cabeça do diabo, ressuscitando ao terceiro dia. Pastor, então quer dizer que diante do pecado de Adão e Eva, Deus apresentou a solução? Não. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha apresentado a solução, que era o seu filho descer e morrer por mim e por você. Quando Jesus entra no barco, ele está dando este recado: antes do problema se apresentar, eu já estabeleci o meu governo. Fique tranquilo. Deus não improvisa, Deus não é pego de surpresa. Deus não está improvisando com você. Jesus não está improvisando com a sua vida. Jesus não está improvisando com a sua família. Se você deu a Ele o governo, fique tranquilo. Ele estava lá antes do problema. Ele estava lá antes da crise. E é o que Ele diz para os discípulos: eu entrei primeiro. Só que o interessante é que quando você olha Marcos capítulo 4, versículo 38, fica mais bonito ainda, mais profundo ainda. Marcos 4, 38 vai dizer assim, mesma passagem, só que descrita por Marcos. E ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ele quem? Jesus. Marcos, diferente de Mateus. Mateus vai dizer, Jesus entra no barco, ele entra primeiro, depois os discípulos. Só que Mateus fala isso. Marcos vai dizer assim, e Jesus foi para a popa. De onde se controla um barco? Da popa. Quem comanda o barco está onde? Na popa. Mateus está dizendo, ele entrou primeiro, ele estabeleceu o governo. Pode parecer a crise, pode se levantar o deserto, pode se levantar a tempestade, se levanta o que for, ele estava lá primeiro. E se ele está no barco, fique calmo, não vai afundar. Só que Marcos vai além. Ele não só estabeleceu o governo, mas como ele controla toda a situação. Marcos está dizendo, ele estava no controle. Como isso é bom. Como é bom saber que a despeito dos problemas da vida, que são muitos, na verdade, irmão, são muitos, nós servimos a um Deus que está no controle de tudo. Você que entrou aqui hoje achando que a tua vida está desbussolada, sem norte, experimente deixar Jesus estar na popa do barco. Experimente Ele ser o primeiro na sua vida. Experimente deixar Ele guiar você. E você vai ver que a partir de hoje vai ter governo, vai ter cuidado. Fale amém, por favor. Por último, antes da gente entrar no penúltimo nível, quando Jesus está dormindo no barco, a sensação que dá é que por Jesus ter ficado em silêncio, o mar se levantou.
O problema aconteceu porque Jesus estava dormindo, Jesus estava em silêncio. É isso que os discípulos pensam. Porque os discípulos dizem assim: Senhor, o Senhor não está vendo que a gente vai morrer? E o Senhor está aí dormindo? O que eles estão dizendo? É a mesma frase de Marta e Maria. Alguém tem memória bíblica boa? Qual foi a frase de Marta e Maria? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Logo, isso leva a nossa mente cartesiana para uma equação. Se Deus não fala, tem problema. Se Jesus não estava ali, o problema surge. Então os discípulos, quando vão acordar Jesus, estão com essa mente cartesiana. Por o Senhor ter ficado em silêncio, é por isso que teve a tempestade. O silêncio de Deus nunca foi o problema. Nunca foi o problema. O problema foi não confiar plenamente no Senhor quando a tempestade se levantou. O problema é deixar de ouvir a Deus e não o fato de Deus não ter falado com você naquele momento. Porque Deus está falando o tempo inteiro, é você que não está ouvindo. Digo para vocês algumas vezes, Deus fala até por um para-choque de caminhão. Deus fala o tempo todo. A grande questão é quando o coração se torna surdo para a voz de Deus. Se vocês têm boa memória bíblica, vão lembrar que um sacerdote, certa feita, se tornou surdo em seu coração. Antes de se levantar um profeta chamado Samuel, quem ouvia a voz de Deus era um sacerdote chamado Eli. E a Bíblia diz que quando Samuel nasce, Ana entrega Samuel para ser cuidado pelo sacerdote Eli. Em determinado momento, Deus chama Samuel e diz: Samuel. Aí Samuel vai lá e vai falar com um profeta, um sacerdote. O sacerdote está acostumado a ouvir a voz de Deus. O problema não é quando você é acostumado a ouvir a voz de Deus. O problema é quando o seu coração é surdo. Aí Samuel fala assim: Eli, o Senhor me chamou? Ele diz assim: eu te chamei não. Eu estava dormindo. Volta a deitar, menino. Aí Samuel deita de novo. Samuel. Eli, o Senhor me chamou? O Senhor me chamou? Não, menino, eu não te chamei. Até que em determinado momento, Eli percebeu: essa voz que ele está ouvindo, eu já ouvi um dia. E por que o sacerdote não ouve mais? Não é porque Deus não está falando, é porque o coração está surdo. Vocês entendem quando eu falo coração surdo? Então o problema não era Jesus dormir no barco, porque no meio da tempestade eles poderiam ouvir a voz de Deus ecoando dentro deles. Porque não ouve mais. Coração quer estar lá, ó, em terra firme. Coração quer estar em Cafarnaum. Coração saudosista, lá que estava bom. Aquela época que era boa. Aquilo lá que era bom. Aquela oração que a gente fazia lá em 1953, na casa da irmã Coatinha, ali que o céu descia. Agora não desce mais não? O coração dos discípulos estava assim, lá que estava bom. Ele mandou a gente vir para cá, olha que furada, a gente se meteu. Por que a gente foi aceitar isso? Por que a gente foi botar o pé no novo nível? Para quê? Coração saudosista, coração surdo. Deus está te chamando para uma experiência nova e teu coração está nas coisas passadas. Deus está falando, é o nosso coração que está surdo. Pastor, tem como desagravar? Claro que tem. É só você voltar a quebrantar o teu coração, quebrar-se diante de Deus. E a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não resiste. Vamos para o quarto nível para a gente poder concluir. As maiores experiências com Deus. Quarto. As maiores experiências com Deus vão estar no nível da revelação. As maiores experiências com Deus estão no nível da revelação. Pastor Rafael, em que circunstância acontece a revelação? Não é na bonança,
É na tempestade. É na tempestade. Eu quero que vocês percebam com este tópico que a tempestade não foi um acidente de percurso. A tempestade foi um cenário da revelação. Deus permitiu aquele cenário para que os discípulos tivessem uma revelação. Para que os discípulos começassem a discernir quem Deus é de fato. Para que os discípulos pudessem perceber que o sobrenatural com Deus não resolve apenas problemas. Ele revela a Deus em todos os problemas da nossa vida. Algumas pessoas servem a Deus e acham que não vão ter problemas. Servir a Deus não é ausência de problemas, mas é a presença de Deus mesmo no meio dos problemas. O quarto nível que o céu está te chamando hoje é para sua mente ser destravada. Ó mente, desagrave. Ouça-me. Você não precisa repetir a experiência do teu pai e da tua mãe. Você não precisa ser católico, apostólico, romano porque teu pai e tua mãe foi. Você não precisa ser crente porque teu pai e tua mãe foi, porque isso não vai te salvar. Você não precisa ser espírita porque teu pai e tua mãe foi. Você precisa de uma coisa: entra nesse nível onde você peça para Jesus se revelar a você, e aí sim isso vai te salvar. Este nível que os discípulos entram é o nível que você não repete a experiência dos outros. Oh, meu Jesus amado. Todo cristão precisa chegar um momento na sua vida que ele fala assim: eu vi isso. Amém. Eu vivi isso. Isso é libertador. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos. O que ele está dizendo? Eu sei, eu vivi. Jó, no final da sua vida, depois de ter perdido filhos, a mulher ter falado para ele amaldiçoar a Deus, o cara está cheio de tumores no corpo, se coçando com um caco de telhas, acusado pelos amigos, confrontado pelos amigos. No final de tudo ele diz assim: antes eu te conhecia, ó Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que este nível está nos oferecendo é o nível da revelação pessoal tão grande que nada mais te rouba de Deus, nada mais. Por quê? Porque eu tive a revelação de quem Jesus é. E de fato, às vezes nós não queremos entrar em algumas situações e entramos. Eis a vida. Entrar em algumas circunstâncias e entramos. Já que entrou, saiba de uma coisa: quem está no barco primeiro? Quem está na polpa primeiro? Quem tem governo? Quem tem controle? Se ele tem governo, se ele tem controle, agora está na hora da revelação. Está na hora de você ter uma revelação pessoal de Jesus. Jesus se revelar pessoalmente a você, através da sua decisão de se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo hoje. Jesus não poderia permitir isso para os outros, tinha que ser para os 12, porque isso é discipulado. Vamos concluir agora. O último nível é o nível que você faz assim: ah, agora entendi. Amém. Tudo isso aconteceu para que no final você descobrisse o seu propósito. Versículo 28 de Mateus 8 vai dizer que os discípulos de Jesus chegaram à terra dos Gadarenos. Todo este levante, todo este esforço, todas essas revelações foi para que ele chegasse no nível do propósito. Olha isso aqui. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho.
Eu imagino os discípulos chegando. Depois de tudo, eles têm a confirmação da revelação. Que confirmação de revelação, pastor? Me explica, pastor. Qual foi a revelação? Jesus é Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele não é um ser humano normal. Ele é Deus. Essa é a revelação. Agora tem a confirmação. Quando Jesus pisa naquela terra, que eram 10 províncias gentílicas, chamado de Decápolis. 10 policidades, 10 cidades gentílicas. E ali próximos tinha a terra dos Gadarenos. Quando Jesus sai do barco e pisa na terra, o demônio grita: Jesus, o que veio fazer aqui? Nos deixe ficar, nos lance aos porcos. E Jesus diz: saiam. Os discípulos têm a confirmação depois da revelação. Jesus tem poder para curar o leproso, para curar o servo do centurião de Cafarnaum, para curar a sogra de Pedro, para curar cego, curar aleijado, fazer aleijado voltar a andar. Ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre o vento e ele tem poder sobre os demônios. Não há ninguém igual a Jesus. Desafie-se a mudar de nível e no final você vai chegar a essa frase: não há ninguém igual a Jesus. O nível do propósito, você só chega nele quando você primeiro coloca Deus como sua prioridade. Eu não sei a tua história. Eu não sei dos dissabores que a vida te ofereceu. Eu não sei como você tem lutado até aqui. Eu sei de uma coisa: Deus não faz nada sem propósito. Você não veio parar aqui nessa igreja à toa. Você não me ouviu aqui durante 45 minutos à toa. Está na hora das prioridades serem colocadas no lugar certo no teu coração. Teu coração andou surdo muito tempo. E eu preciso falar direto com você. Teu coração tem andado surdo, mas é há muito tempo. Aí sabe o que te acontece? Tu está buscando revelação aqui, ali, ali. Não existe revelação se você não passar pela prioridade. O nível da revelação começa com a decisão da prioridade. Eu gostaria de orar por você. Por um minuto, eu gostaria de orar por você e com você. Quando Deus me deu essa palavra, eu tive uma clareza no meu coração. A mentalidade do primeiro nível não pode continuar para o último nível. Eu não posso mais manter a mesma mentalidade, a mesma postura, as mesmas falas. Está na hora de mudar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu levanto a minha voz a Ti, mas inclino meu coração diante do Teu poder. Porque eu reconheço que eu preciso da Sua ajuda. Essas pessoas que aqui estão, Senhor, reconhecem que precisam do Senhor.
E neste momento eu intercedo ao Senhor por elas, Pai. Eu oro por essa pessoa que está com o coração duro, seco há muito tempo. Eu oro por uma quebra, por uma libertação. Eu oro para que essa pessoa agora, que está em correntes espirituais, eu oro para que essas correntes se quebrem agora, no poder do Teu nome, Jesus. Eu oro para que a cura chegue a este coração, chegue a esta alma. Eu oro, Senhor, para que a resistência que o mundo espiritual tem feito, para que essa pessoa não te ouça, não te obedeça, não siga a Tua vontade, que isso se quebre agora. Em nome de Jesus, eu quebro toda a influência dos demônios sobre a sua mente. Eu cancelo toda a influência do mal sobre a sua mente. Eu quebro agora em nome de Jesus Cristo toda a visitação de demônios de geração em geração na sua casa, na sua família, entre os seus avós, bisavós, tios, irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, você não vai ficar no mesmo nível de erro dos teus pais, dos teus irmãos, dos teus amigos. Você vai subir a um novo nível. Eu oro, Senhor, para que essa mente entenda a grandeza do convite que receberam. Eu oro para que agora eles entendam, Senhor, que não estão numa igreja, estão num barco. Estão neste barco, e o Senhor está lá na popa. O mundo está em plena tempestade, Senhor. É guerra em tudo quanto é lado. É cada semana um novo vírus, cada semana uma nova bactéria, cada semana uma nova crise. Eu oro para que os teus filhos não percam a calma, não desanimem e confiem que o Senhor ainda tem o controle da embarcação. Eu oro, Senhor, para que esta vida hoje decida agora, de uma vez por todas, renunciar ao passado, renunciar o pecado, se arrepender e se voltar para Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fica de pé, igreja do Senhor. Fica de pé aí. Vou te falar quando foi que eu coloquei Jesus como minha prioridade, e a gente encerra. Eu coloquei Jesus como minha prioridade, não num domingo de manhã bonito, cercado de gente abençoada como vocês. Eu coloquei Jesus como minha prioridade, praticamente morto em cima de uma cama, sem andar, sem falar, sem enxergar, os pés e as mãos em estado de putrefação, em 2 semanas na UTI do Clementino Fraga Filho. E no dia 21 de fevereiro de 97, Jesus entrou naquela UTI. Ninguém foi ali, foi Ele. Quando eu recuperei a consciência, eu abri os olhos, eu não sabia onde eu estava, e eu lembrei que os crentes diziam que quem morre sem Jesus não é salvo, vai para o inferno. Eu, um garoto querendo ser jogador de futebol, jogando no Fluminense, eu recuperei a consciência, mexendo a boca, eu dizia: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo que eu vou viver para falar para todo mundo o que o Senhor fez comigo. E hoje eu estou aqui como um pastor de uma igreja, dizendo para você: quem me dera ter tido a oportunidade de ouvir um sermão desse, de um louvor bonito como esse, de gente abençoada como vocês, e ter um pastor dizendo assim: coloque Jesus como sua prioridade agora. Mas foi o momento que eu deixei Ele entrar no meu barco e ficar ali na popa. Eu não quero que Ele saia nunca mais. Eu quero ser mais específico. Se tem alguém aqui que estava desviado, afastado da comunhão com Deus, ou você
que nunca entregou a sua vida a Jesus publicamente. Pastor Rafael, eu preciso fazer esse gesto público? Sim. A Bíblia diz que todo aquele que confessa com a boca e crê com o coração será salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê. Pastor, eu tenho vergonha. A vergonha não é um espírito que vem do Senhor. O Senhor não tem nos dado este espírito, Ele tem nos dado espírito de coragem, de ousadia. Você não teve vergonha de fazer tantas coisas outrora, vai ter vergonha de ter o maior gesto, a maior atitude da história da sua vida. Mas pastor, eu posso fazer isso aqui no meu cantinho? Meu irmão, escute uma coisa, existem milagres que vêm pela exposição. Este é um deles. Você diz assim para todos: a partir de hoje, eu estou abandonando aquele outro nível, eu quero subir de nível. A partir de hoje, eu quero Jesus. Se tem alguém aqui nessa manhã que precisa hoje fazer o que eu fiz há 29, quase 30 anos atrás, entregar a sua vida a Jesus, voltar para a presença dEle, colocar Ele como sua prioridade. Onde você estiver, se tiver alguém, acena assim com a sua mão que eu vou orar por você aí onde você estiver. Você que estava afastado, eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu te abençoo 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 em nome de Jesus.